Então, por exemplo, se tem uma pessoa que quer muito fazer a transição de carreira, ela sente que ela necessita fazer essa transição de carreira, tanto por questões pessoais quanto profissionais, entretanto, a família, ela não apoia essa transição de carreira por todos esses exemplos que você já nos disse, por questão de planejamento, por de repente, por a diminuição da renda. E como é que, qual é um tipo de conselho, qual seria um conselho que você daria para essa pessoa que gostaria de fazer a transição, mas necessariamente a família não apoia? Uma pergunta difícil, né? Eu vou respondê-la de várias formas. Por Bom, favor. Antes da família existe você. Essa é a minha opinião sempre. Quando a gente pega um avião, senta naquela cadeira e a aeromoça começa a dar aquele tanto de instrução, qual que é a primeira que ela dá? Primeiro você coloca em você a máscara de oxigênio, depois em quem precisa da sua ajuda. Então, essa é a maneira que eu penso. Então, você tem que ser o centro, e exatamente porque, principalmente quando a gente fala das mulheres, não é que eu estou puxando para as mulheres, gente, não é isso, mas a mulher, ela cede muito, né? E porque ela tem vários papéis ali, né? A família, os filhos, o marido, a casa, e muitos homens também, né? Mas principalmente as mulheres. E quando você fala muito sim para todo mundo, você está falando não para você. Então, o primeiro ponto que é preciso avaliar, principalmente se você chegou na maturidade, é o impacto disso na sua saúde física, mental, emocional, de falar tanto não para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você pode fazer uma transição de carreira com planejamento. Aliás, você deve fazer tudo com planejamento para que você tenha sucesso. E esse planejamento com um método que você lhes ensina, você pode muitas vezes fazer uma opção de fazer uma transição em que você consegue, dependendo do projeto, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma segunda opção. Por isso que vai depender muito da profissão, de como que vai ser essa transição de carreira, né? É claro que causa insegurança e, obviamente, se você não está com a vida financeira estruturada, eu diria que a sua família tem razão. Você imagina, se você vai fazer uma transição de carreira sem reserva, com um orçamento desequilibrado e ainda sem apoio familiar, talvez não seja a melhor forma de fazer e o melhor momento. Mas isso não significa que você não possa fazer e não deva fazer uma transição de carreira, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida. E é causa de adoecimentos que muitas vezes não são curáveis. Porque são as doenças psicossomáticas que muitas vezes é uma enxaqueca que não cura, porque a cura não está no remédio, a cura está na sua vida, no que você está fazendo, que não está preenchendo a sua alma. Eu costumo dizer que essa vida é um estágio, nós somos espíritos imortais. Quantas vidas você pode ter na própria vida? Né? Numa vida, você pode ter várias vidas com várias carreiras. E quando a gente fala de longevidade, nós estamos vivendo uma grande revolução, que é a revolução da longevidade. Nós estamos preparando para viver 100 anos, 120, 150. Você imagina, se você está com 50 anos, já não gosta do que você faz, né? Então, tudo é com planejamento. Comece agora. Esse é o primeiro momento para você. Comece primeiro a olhar para você. Esse é o primeiro ponto. Se você já deseja fazer uma transição de carreira, essa decisão está tomada. Agora é colocar isso através de um plano de ação. E esse plano de ação, esse passo a passo, envolve a área financeira. Ela é a base, é como construir uma casa. Dependendo da estrutura, essa casa vai cair, né? Então, nós precisamos e a base ela não é complicada, na verdade. Você primeiro precisa de fazer um ajuste no seu orçamento. E aí, filhos, os filhos vão crescer, eles vão ter a renda deles, né? Eu acho que é o seu dinheiro, é o seu trabalho. Então, é você que tem que ditar as normas e as regras dentro daquilo que preencha, senão daqui a pouco você vai adoecer. É igual a pessoa que está devendo lá o financiamento do carro e não quer vender o carro, ela vai perder o carro.
A financeira vai tomar o carro, porque está ligado ao bem. Daqui a pouco você não está pagando a prestação e você vai perder o carro de uma forma não tão bacana. Uhum. Né? Então, a mesma coisa é com a carreira. Se você não fizer uma transição de carreira, você pode adoecer. Então, a sugestão é, faça um planejamento e comece a colocar esse planejamento, o passo a passo, primeiro se fortalecendo emocionalmente, definindo claramente seus objetivos e preparando a sua vida financeira para, no momento exato, você efetivamente... Porque a transição é uma transição, né? É um passo a passo, não é algo do dia para a noite.